Beleza, corta pra mim, mané. Vamos lá, vamos lá. Brincadeiras à parte, espero que tenha ficado bem claro na sua mente que na relação do processo de prefeitura, do projeto de prefeitura, três partes essenciais estão envolvidas. A gente tem o Estado fiscalizador, a gente tem o particular, que é quem nos contrata, sem ele a gente não estaria aqui. Só que o particular, ele vai ter que provar para você, por intermédio da análise legal que você vai fazer da documentação dele, que você está falando com a pessoa certa. Ele vai ter que provar para você que ele é o detentor da posse da propriedade. Nós estamos dando um exemplo aqui de um imóvel que tem escritura, nós estamos dando um exemplo aqui de uma construção de obra nova. Existem várias modalidades de regularização, cada caso é um caso, existe caso com escritura, existe caso sem escritura, mas para simplificar o nosso exemplo, para que a gente possa entrar já de cabeça sobre a conceituação dos índices urbanísticos, vamos levar em consideração um exemplo com escritura. Foi esse o exemplo que você pôde presenciar na dinâmica passada. Tudo bem? Vamos ainda agora ampliar esses conceitos nos seus quadros mentais com algumas imagens. Vamos lá? Imagina o seguinte. O Estado, portanto, a gente viu que é parte fundamental nessa relação. A função primordial do Estado é garantir o bem comum. O mecanismo que o Estado utiliza para garantir o bem comum é a lei. É por intermédio da lei que, por exemplo, ele garante a segurança pública, por intermédio das leis penais. É por intermédio da lei que ele vai garantir a nossa segurança patrimonial, por intermédio das leis civilistas e das leis correlatas. Ora, a habitação é um setor também de fundamental importância para todo e qualquer ser humano e é por intermédio da lei que ele vai também regulamentar o espaço urbano. Corta pra mim, mané. Esse livrinho vermelho aqui é um livro de introdução ao estudo do direito. Foi o primeiro livro que eu comprei quando eu estava na faculdade de direito. E eu mantenho ele aqui como símbolo do direito e da lei. Ele está aqui no meu escritório, mas como símbolo do direito e da lei. No caso que a gente está estudando aqui, é exatamente por intermédio da lei que o Estado vai vir regulamentar o espaço urbano. Perfeito? Fazendo de conta que esse livro representa a lei, quando você abre essa mesma lei, lendo, interpretando, você vai perceber que de dentro dessa lei, essa lei que regulamenta o espaço urbano, que regulamenta como proceder à construção civil, certo? O Estado vai começar a emitir, de dentro da lei, elementos, ferramentas, instrumentos que vão limitar o poder de construir do particular. Eu costumo dizer o seguinte em minhas aulas: você não é totalmente livre. Nossa, Thiago, eu sou livre. Eu faço o que eu quero. Eu tenho independência financeira, emocional. Será? Na verdade, não. Todo ser humano vive sobre o império das leis e sobre o império da sociedade. Você vive diante dos ditames da sociedade. De certa forma, tudo que você vivencia em sociedade é uma produção legal, uma produção cultural. Se você fosse totalmente livre, eu iria desafiar você, conforme já fiz essa comparação em outras aulas, eu iria desafiar você a sair completamente nu pelas ruas das cidades. Se você fizer isso, é atentado violento ao pudor. Se você fosse totalmente livre, você poderia entrar no shopping e pegar qualquer objeto que você quisesse sem precisar pagar. Isso seria um crime, furto ou roubo, a depender dos mecanismos que você utilizaria na hora da subtração da coisa móvel. Se você fosse totalmente livre e um determinado desafeto lhe desagradasse, você poderia muito bem ceifar-lhe a vida e nada, nem ninguém
iria te recriminar por isso. Viver dessa forma, da liberdade plena, seria o que alguns filósofos e teóricos do passado enunciaram como o estado de natureza. Um estado caótico, de todos contra todos. Um estado perturbador, onde o forte sempre iria impor a sua força, a sua vontade, em detrimento do mais fraco, esmagando todo e qualquer fraco e hipossuficiente que se colocasse no seu caminho. O horroroso estado de natureza seria um estado não sustentável, onde nenhum organismo iria sobreviver por muito tempo. E culminaríamos com a completa aniquilação mútua. Essa é uma construção teórica e ideológica. Biologicamente falando, é basicamente a mesma coisa. Nós somos frágeis e nós percebemos que precisamos viver em harmonia. Surge, então, a concepção de Estado e de sociedade, trazendo essa noção de harmonia. Para isso, você precisa abrir mão de parte da sua liberdade para que todos tenhamos pequenas liberdades individuais. Dessa forma, você só pega aquele objeto no shopping se você pagar. Dessa forma, você não anda completamente despido no meio da cidade. Dessa forma, você não tem o monopólio da força e se alguém te faz uma agressão física, tenta invadir o seu espaço pessoal, você não pode utilizar-se da sua força privada. Você precisa recorrer a quem? Ao Estado, único monopolizador da força e da autotutela. Ele pode invadir a esfera de quem quer lhe agredir e ceifar-lhe alguns direitos. Em alguns estados, quiçá nos Estados Unidos, o criminoso pode perder até o direito à vida, porque lá, em alguns estados, existe a pena de morte. O que eu estou querendo provar e mostrar para você é que o Estado ele limita a sua liberdade. E isso é uma coisa boa. Existe um ditado que fala: as nossas escolhas nos potencializam. E existe outro que fala: para qualquer escolha, uma renúncia. Quando eu escolho me casar, eu me limito. Não estou mais disponível no mercado para todas as demais mulheres. Eu me limito e eu renuncio às demais. Mas a escolha de viver um amor verdadeiro me potencializa. Eu vou poder ser pleno e completo ao lado da mulher que eu escolhi. Viver em sociedade é fazer suas respectivas escolhas e cada escolha uma renúncia. Mas ao abrir mão de uma determinada situação, eu potencializo aquilo que eu escolhi. Viver, então, de certa forma, limitado pelo Estado, sobre o império das leis, é altamente positivo e é essencial para a sua vida como ser orgânico e social. Ora, portanto, toda essa limitação que se opera na esfera individual do particular, em todas essas outras esferas, não seria diferente na propriedade. Não seria diferente na hora que seu cliente lhe procura para construir a casa dele do jeito que ele quer. Mas o seu cliente ele não tem um conhecimento técnico sobre essas limitações. É por isso que ele procura você. É sua obrigação entender quais são essas limitações. É sua obrigação entender, compreender, dominar os dispositivos legais que regulamentam a construção do imóvel. É sua obrigação entender de trás para frente o que é que aquele município exige como imóvel regular. E aí, quando você pega a lei municipal e abre essa lei municipal, ela começa a emanar alguns elementos que precisam ser observados
obedecidos e eles vão limitar o particular.